Olá, eu sou a Janine Limas e você está assistindo o Nossa Unesc, o programa da nossa universidade, da Escola de Comunicação Ecocria da nossa Unesc. Hoje temos um tema muito importante, como todos os outros debatidos aqui no nosso programa. Nós vamos conversar com o professor Jefferson Luiz de Azeredo, professor de Filosofia da Unesc, que é coordenador de um projeto de extensão, Sexualidade e Base Nacional Comum Curricular, um olhar para além da BNCC. Vamos falar um pouco mais sobre esse projeto daqui a pouco, mas antes você confere aí o recado da Ecocria, a Escola de Comunicação da Unesc. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Estamos de volta com o nosso Unesc, um programa da Escola de Comunicação da nossa universidade, a Ecocria. O nosso convidado de hoje é o professor de Filosofia da Unesc, professor Jefferson Luiz de Azeredo, que é coordenador de um projeto de extensão, o projeto de extensão Sexualidade e Base Nacional Comum Curricular, um olhar para além da BNCC, na preparação de espaços mais dialógicos na escola. Um projeto muito filosófico. Professor, seja bem-vindo ao nosso Unesc, um tema importantíssimo para a gente discutir hoje. Desde já eu agradeço que o professor tenha aceitado o nosso convite. Olá, eu que agradeço. É um espaço privilegiado, né? O Unesc TV acaba abarcando um público bem diverso. E esse tema do nosso projeto de extensão, que hoje está coordenado, Janine, por dois professores, eu e o professor Carlos Schlickman, que é também coordenador do curso de Letras. Curso de Letras, sim. E nós temos dois bolsistas, a Ruana de Letras e o Wesley da Psicologia, que estão conosco. Esse projeto, ele vem de muitas experiências com formação continuada, que os professores sentem a necessidade de estar discutindo temas que hoje aparecem como transversais no documento mais orientador e atual que a gente tem hoje, que é a BNCC, que é a Base Componente Curricular. E o Território Catarinense, que é outro documento, aparece também muito forte para a gente pensar e repensar esses espaços de formação que tratam de sexualidade, corpo, gênero, que são temas que, de certa forma, sempre estão presentes em nossa sociedade, e a escola tem um papel importante para olhar para isso com muito cuidado, olhar para isso cientificamente e ajudar tantos adolescentes, crianças e jovens a pensar o respeito, a alteridade, pensar os espaços de convívio, porque, sobretudo, é isso que nós buscamos, à luz dos direitos humanos. Eu sempre costumo dizer, não se discute nada se não tiver balizado por uma estrutura de um olhar ético. E aí a gente olha, claro, os direitos humanos como sendo o nosso principal pilar. Falando um pouquinho da BNCC, né? O que essa base ela estipula, ou regra, né? A escola, qual é o papel da escola nessa questão mesmo da sexualidade, de acordo com a BNCC? Essa questão é bem importante, porque muitos ficam com muita dúvida, como que eu abordo esse tema que ele é polêmico porque, de certo modo, apareceu, né, muito polêmico na sociedade. E é por isso que a gente se preocupa em trabalhá-lo, para justamente poder trabalhar de uma forma madura, de uma forma acadêmica,
e que a gente não vai em nenhum momento fazer nenhum tipo de doutrinação, ideologização, qualquer conceito desses que a gente abomina, muito pelo contrário. E a BNCC traz exatamente isso, que a dimensão humana, que é uma dimensão afetiva, sensível, é uma dimensão que a gente precisa prestar atenção no desenvolvimento. Então veja bem, nós temos crianças e adolescentes que estão em diferentes fases da sua vida, com afetos, com percepções sobre o seu corpo, sobre o corpo do outro, e o professor, ele precisa estar nessa mediação para que haja respeito. Muitas violências, Janine, que acontecem hoje com relação a corpo, sexualidade, é por falta de conhecimento do estudante. E ele se deixa levar por uma série de situações danosas, vamos dizer assim, por falta de alguém dizer, olha, aqui só você toca, só o papai e a mamãe podem ver, só... A gente vai com cuidado, dando essa noção de cuidado de si. Então a gente instrumentaliza bastante as crianças para pensarem, olha, a sexualidade é um desenvolvimento do afeto, dos sentimentos, acontece de modo diferente nas idades, obviamente, mas, sobretudo, uma proteção. Então, o nosso projeto de extensão, em contato com as professoras, que ele começa por ali. As professoras discutem, casos que aconteceu, bullying nesse sentido, situações em que as crianças, você vê que existe alguma coisa que está fora, que precisa ser resolvido. Como que o professor ele pode, de certa forma, trazer isso? Então ele traz, envolvendo, vamos estudar os diferentes corpos, nós somos diferentes. Vamos estudar como que o coleguinha gosta ou não, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, porque isso é diálogo, por isso que o projeto é de dialogicidade, porque ele traz a criança para dentro, para ela discutir o que ela tá vivenciando. Porque é uma vivência, é o nosso cotidiano, é a nossa vivência do dia a dia. Professor, falando então então são diferentes idades, vocês trabalham com diferentes idades, não tem ensino fundamental, ensino médio, como é que vocês trabalharam assim? Hoje nós optamos por trabalhar principalmente com os anos finais do Fundamental 1, né? Porque quartos e quintos anos, porque a gente entende que a professora ali, que é pedagoga, ela tem mais tempo em sala. Então ela consegue observar situações que podem ser resgatadas para poder trabalhar a dimensão da sexualidade, da corporeidade, e isso nesse horizonte mesmo, de mostrar para a criança a possibilidade que ela tem de cuidar de si e, sobretudo, respeitar o outro. Então, o nosso projeto, ele não é um projeto de educação sexual, porque ele não trabalha com uma visão de estudo do corpo, numa perspectiva biológica. Não estamos em nenhum momento querendo colocar uma série de conteúdos, porque o objetivo do projeto não tem a ver com conteúdo, tem a ver com esse lugar que a criança vai discutir um tema que carece a ela, que é a relação que ela tem consigo mesma e com o outro. E é por isso que a questão do gênero aparece. Meninos e meninas, como é que a gente lida isso na escola? Né? Ainda nós temos uma sociedade que tem indícios de um machismo que predomina, nós temos situações de violências. Como é que a gente consegue olhar para essa criança e escutar para ver o que ela está percebendo disso? Porque muitas vezes a gente acaba falando mais e escutando pouco. Então esse projeto, ele devolve um pouco esse lugar de fala e coloca a criança numa condição de protagonismo disso todo. Para que ela... Até porque ela é o protagonista, né? Mas e que aí vocês conseguem também observar as necessidades, o que precisa ser discutido, porque elas têm esse espaço de fala que muitas vezes não tem em casa. Falando das idades que vocês trabalham, são idades em que as mudanças corporais, em que as mudanças hormonais geram aí uma série de conflitos. Então, para elas, acredito que esse espaço de abertura de fala, ele é muito importante, muito rico. Vocês observaram isso também? Perfeitamente. Esse ponto que tu levantas vai ao encontro do projeto, porque a gente não subjuga nenhuma família dizendo vocês não trabalham ou trabalham isso, desenvolvem ou não.
a gente parte do princípio que é papel da escola também, como está, né, nos documentos, que a escola se preocupa com tudo isso. E esse olhar, dando voz para a criança, vai ao encontro disso, de você poder fazer com que a gente discuta isso de um modo mais coletivo. E volto a insistir, o nosso projeto jamais ele tende a trazer aquilo que o professor quer, mas aquilo que aparece pela criança. E aí o professor ele vai organizando as ideias, vai dizendo, mas por que você não respeita o outro pelo corpo dele, pelo peso, altura, cor de pele? E o projeto ele tem temas sobrando. Vamos voltar a falar sobre os sistemas daqui a pouco, nosso tempo voou realmente, esse primeiro bloco está encerrando, mas antes de encerrar a gente vai conferir aí o recadinho da Maga Estopassoli, que tem um recado sobre o UNEDU, as bolsas do UNEDU. O governo do estado vem ampliando a cada ano o programa que concede bolsas para estudantes de graduação. É o Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, o UNEDU, que garante investimentos importantes na educação em nível superior. Os investimentos de 467 milhões já garantidos para 2021 via UNEDU estiveram na pauta de um encontro entre o deputado estadual Rodrigo Minotto e a reitora da universidade, Luciane Bisoin Sereta. Além dela, também a presença da pró-reitora acadêmica Indianara Toretti. O deputado lembrou que esse valor é o maior da história do programa. Já a reitora destacou a importância do UNEDU não como uma oferta de bolsas de estudo, mas como um elemento de transformação e contribuição para a sociedade. Para o deputado, que também é coordenador da Frente Parlamentar de Defesa das Instituições de Educação Superior, a visita à universidade tem um grande significado, já que tem o intuito de verificar o que se pode estar fazendo, além daquilo, claro, que já está sendo proposto para a Unesc, no que diz respeito ao UNEDU e aos investimentos na educação. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com a nossa entrevista. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915-0433. Estamos de volta, continuamos a nossa conversa com o professor de filosofia Jefferson Luiz de Azeredo, professor de filosofia da Unesc. Professor, estávamos aí conversando no intervalo, né, para falar um pouquinho sobre essa dinâmica, que são diferentes, o modo de trabalhar com os professores e o modo de trabalhar com os alunos. Explica então agora para o pessoal de casa um pouquinho sobre essa dinâmica. E foi bacana, uma provocação que a Janine fez. Eu disse, Janine, essa é uma provocação bacana de levar. Porque nosso trabalho, quando ele vai discutir com os professores, é claro que nós vamos numa dimensão teórica, pegamos autores que discutem sexualidade, corpo, vivências, experiências,
Mas quando a gente está na sala de aula, a gente não tem essa provocação dessa forma, a gente escuta, vê o que está aparecendo naquela turma, na escola, e aí faz alguma atividade a partir de. Então, o nosso projeto, ele estuda com os professores, ouve as necessidades mais evidentes, e aí, ao encontro da turma, a partir de uma escuta muito ativa, né, que presta atenção de verdade, a gente promove algumas atividades e vai reorganizando o sensível, esse olhar afetuoso, esse olhar do respeito. Porque uma coisa é muito importante, o respeito, ele aparece como uma premissa básica para a gente pensar e repensar. Mas a vivência é aprender a estar junto com o diferente. E isso exige um olhar que é exercitado, é um olhar que ele precisa ser problematizado, porque a nossa natureza, muitas vezes, ela é meio dualista, como a gente chama na filosofia. Ela diz, isso é bom e o que não for igual, o resto tudo é ruim. Aquela coisa, eu respeito, mas eu não convivo. Não quero me comprometer. Eu não quero me comprometer, eu não convido para brincar comigo, ou para estar comigo, ou para fazer parte do meu grupo. O respeito é aquela coisa, eu aqui, você lá. E não é isso que a gente quer. Não, porque esse respeito, primeiro que até o sentido da palavra aqui já está ruim, a gente precisaria melhorar bastante a compreensão desse conceito, mas sobretudo a vivencialidade, como aparece no território catarinense, é uma palavra que vem instigar a gente a exercitar essa capacidade de alteridade. O outro está do meu lado, eu preciso entendê-lo, como eu preciso me entender, para a gente poder se socializar o melhor possível. E esse projeto, quando ele envolve a palavra sexualidade, está na dimensão do afeto. É de tocar, botar a mão, o que é o corpo, o menino senta do lado da menina, não senta, porque são detalhes que vão formando a nossa cidadania. Sujeitos que querem o mesmo espaço com respeito e dignidade. Então, é um projeto instigador, eu digo sobretudo. E essa questão da cidadania é importante, né, professor? Porque, claro, muitas coisas... isso é um fator importante que a escola tem que trabalhar. A escola, demais. O professor está ali para educar da forma, né, de transmitir o conhecimento, mas também para formar esses cidadãos que serão, né, o Brasil do futuro e do presente. E eu digo do presente, né? Criança mais do que futuro é presente. Mas, sobretudo, olhando também dados. Um país de alto nível de feminicídio, alto nível de morte para LGBTQIA+. Ou seja, são indicativos que nos fazem pensar no que a educação está oferecendo. Como que eu tenho uma sociedade que não consegue conviver com as diferenças de gênero? Se nós, educadores, não levarmos essa pergunta de maneira intensa e sondarmos, fazer um nivelamento da turma, prestar atenção no que está acontecendo, a indiferença é tão violenta quanto você criar a situação de violência. A indiferença é tanto quanto. Então, é isso que o nosso projeto está recapitulando, mostrando para o professor. Professor, você não pode deixar passar situações de violência simbólica, violência da linguagem. Porque o menino está sendo o tempo todo agredido simbolicamente com termos pejorativos. E o professor, ele só diz, para, não fala isso. Não, como que eu trabalho isso para fazer com que o desenvolvimento aconteça? Porque o lugar da escola é desenvolvimento. Você não vai na escola para aprender mais do mesmo, você vai para desenvolver o que está colocado no senso comum. E o senso comum é, esse vale, esse não vale, esse é bonito, esse é feio, esse é legal, esse... Mas qual o padrão, qual o parâmetro para isso? Se a escola não criar uma discussão disso, esses índices vão continuar se repetindo. E vocês perceberam já ao longo desse projeto uma mudança? Quais são os feedbacks, sobretudo das professoras que vocês têm recebido? Porque acredito que para professores e professoras é muito difícil trabalhar isso. Sim, o principal foi isso, né? Esse bloqueio num primeiro momento. Um projeto que tem como título sexualidade. Isso é muito complexo. Sim, a escola é um lugar de coisas complexas também. Mas ele é, sobretudo, um projeto libertador dessas situações de tabus. E o tabu é um silêncio da violência, sabe? Porque ele não deixa falar, ele não deixa expor.
E as professoras estão adorando, as que estão participando, né, dos encontros, a gente faz remoto com elas, a gente vai nas escolas, mas com elas é remoto, até porque fica mais fácil também de reuni-las, porque é o horário extra, elas não fazem no horário de aula, né, nem no horário de trabalho, e elas têm uma experiência bacana, bem positiva. O feedback está sendo legal, né, esse projeto a gente espera no que vem desdobrar ele mais e melhor. Esse ano foi o primeiro ano dele, já temos resultados bem bacanas. E temos aí no forno também algum artigo de relato de experiência, porque aquilo que dá certo a gente precisa colocar para os outros conhecerem, né? E até porque, assim, esses projetos de extensão, eles são extremamente ricos, né? Para quem recebe, mas para vocês também, professores, acadêmicos que participam, né? Essa troca, ela é muito importante. Muito, Janine, e isso até como graduação. Eu estando em sala de aula com filosofia, eu digo, pessoal, os meus exemplos estão muito contemporâneos, atuais, e eu acho que a gente pode discutir muitas coisas a partir de. E isso qualifica o processo, principalmente para as áreas de licenciatura, que a gente faz uma discussão ativa dessas realidades. Professor, temos ainda um tempinho para conversar, então esse ano tivemos aí esse encerramento e já se preparando então para o ano que vem, para esse continuar do projeto. Ainda não encerramos, tem até dezembro. Até metade de dezembro a gente vai firme e forte. Elas querem, né? A gente está fazendo vários encontros e ano que vem a gente pensa em como ampliar um pouco, porque o grupo no começo foi um pouco tímido também, volto a dizer, ressabido, né? E depois eles foram vendo, não, isso é assunto nosso também. A palavra não vai nos assustar, nossa categoria de professores, ela é corajosa e precisamos ser. A profissão de professor é uma profissão de resistência, sobretudo, né? Sem resistência a gente se deixa levar pelo contingente que muitas vezes está manipulado, está mal estruturado, e a gente faz pesquisa para isso. E a Unesc, como universidade comunitária, ela tem esse papel importante na formação de professores, né? Isso que o professor coloca, da formação continuada, de todos esses projetos que formam professores, isso é extremamente importante, porque a gente sabe a dificuldade, principalmente às vezes, né, de professores da rede pública, de se qualificarem, de estarem ao passo, porque a escola muda, a escola, né, mais do que nunca tem sofrido mudanças ao longo do tempo, e esse papel da universidade, ele é extremamente importante. Verdade. E a palavra que eu digo, a partir disso que tu fala, Janine, é superação. Nós temos uma proposta de superação. A educação é uma superação de uma humanidade reduzida, muitas vezes até distorcida. E a universidade precisa ter esse horizonte. A formação é um processo de superação do sujeito envolvido e daqueles para quem ele se encontra. Então, o nosso projeto, ele é uma proposta de pensar e repensar. Por isso que o subtítulo é esse, pensar e repensar. E continuar repensando, numa dialética, dentro de um processo dialógico. Porque ninguém tem a voz final, ninguém está trazendo nenhuma receita. Muito pelo contrário, extensão é um contato com a comunidade que você constrói junto. Eu tenho uma frase antiga que diz que a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Eu gosto de dizer que não é nenhum e nem outro. Eu acho que a gente tem que começar a pescar junto. Parar de, eu vou ensinar, então vai. Não, eu vou junto. Eu acho que estar junto tem uma dimensão muito mais humana e começamos a ativar sensibilidades que doravante foram esquecidas. Porque talvez você pesque de uma forma diferente que eu vou aprender com você. Sempre vai aprendendo. Sim. Estar junto, você mantém o vínculo e o laço. Ensinar, muitas vezes se encerra o vínculo. Professor, eu agradeço muito a sua participação, obrigada. Foi um tema aí que a gente poderia ficar horas discutindo. Parabéns pelo projeto, acredito que muito na importância desse projeto, o quanto é importante que vocês estejam, né, nós como universidade possamos fazer essa contribuição para a comunidade, nessa formação de professores que é extremamente importante, num tema que a gente sabe que é difícil de eles debaterem, cada vez mais a nossa sociedade é diferente, a diversidade, e muitas vezes, apesar de tudo, ela nos assusta. Então, parabéns mesmo pela iniciativa. Estamos juntos, projeto aberto e coletivo. Quem quiser contribuir, com certeza vai encontrar um canal de nos achar.
Muito obrigada. Antes da gente encerrar, a gente vai aí para Vocês vão ouvir agora uma fala do nosso bispo aqui de Criciúma. Ele tem um recado especial para você. Muito bem, com alegria estamos aqui junto à reitora aqui da Unesc. Hoje foi um dia muito especial, muito esperado e sonhado, porque falamos coisas importantes. E o que nos motivou muito não é só a realidade, nosso ambiente todo, mas a pandemia nos mostrou que o ser humano está passando por uma grande dificuldade, um grande sofrimento. Milhares de pessoas estão se sentindo carentes, falta algo que lhes tenda a mão, acolha e lhes ajude. E então, vindo aqui hoje, conversando com a reitora, nós estamos pensando em oferecer também nosso trabalho, junto com as outras religiões, para ir ao encontro do ser humano. Aqui vão muitos estudantes, aqui tem funcionários, aqui tem professores, todos eles são seres humanos com necessidade e que precisam encontrar muitas vezes um ombro, um colo para serem acolhidos como seres humanos. Então, este dia de hoje é um dia histórico. Eu acho que nós vamos fazer um trabalho que vai ao encontro do ser humano, onde nós não vamos mais separar tanto fé e razão. As coisas têm que caminhar juntos, o ser humano é corpo e alma, fé e razão, né? Onde a ciência, a fé podem caminhar juntos se formos pessoas que realmente acreditam nisso. Então eu acredito, e a reitora igualmente, que nós vamos fazer um trabalho que vai ajudar bastante milhares de pessoas. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada ao bispo pela sua visita, pela sua disponibilidade em colocar à disposição da nossa universidade, de todas as pessoas que aqui transitam, de diferentes lugares, de diferentes religiões, todo esse trabalho de acolhimento, de tantos corações de acolhimento espiritual que todos aqui precisam. Então, quero deixar registrado em nome de toda a nossa comunidade acadêmica a nossa gratidão pela presença do Dom Jacinto aqui hoje. E aguardem, a nossa comunidade acadêmica pode aguardar ótimas novidades vindo por aí. Ótimas novidades, exatamente. E o programa Nosso Unesc de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar aí o Nossa Unesc, o programa da Ecocria, a Escola de Comunicação da nossa universidade.